Bom, boa noite a todos. Gostaria primeiro de iniciar agradecendo ao professor Irene, dizendo que é uma grande satisfação poder estar aqui na Universidade Mackenzie nessa noite, e parabenizando o professor Irene e o professor Flávio pela coordenação, pela organização do evento, bem como não podendo deixar de registrar os parabéns e a grande alegria em poder ouvir o Dr. José Roberto e a felicidade em compor a mesa junto com o Dr. Gustavo Húngaro. O tema que me compete falar é um tema amplo, é um tema controvertido, delicado, e eu gostaria de iniciar esse tema com uma brevíssima contextualização, apenas e tão somente para não esquecermos do que estamos falando. Falar de governança na administração pública e trabalhar assuntos, temas de compliance e gestão, importa em ter dois pontos em mente. Primeiro, vivemos novos tempos. As funções do Estado, a estrutura do Estado, ela nitidamente é diversa, ela nitidamente não corresponde ao que muitos livros de direito nos ensinaram durante muitos anos. Precisamos ter isso em mente antes de começar a discutir, antes de começar a entender governança na administração pública, em especial temas de compliance e gestão. Além disso, é importante frisar algo que não é novo, algo que não é recente, mas que se intensifica a cada dia. Existe uma passagem de um Estado promotor de direitos para um Estado promotor de políticas públicas. Professor da casa, professor Gilberto Bercovitch, tem vários trabalhos onde ele aborda essa transformação do Estado, e essa transformação do Estado, que nós podemos verificar em termos de proteção de direitos fundamentais, no nosso tema de hoje, em termos de governança, implica em um questionamento. Existe a mudança, existe a transformação do Estado. O que o Estado precisa fazer, efetivamente, para prover e implementar essas políticas públicas? Como decidir? Essa é a grande questão dessa apresentação, que obviamente eu não tenho a pretensão de dar a resposta final e definitiva, mas tenho sim a pretensão de pelo menos traçar elementos indicativos, de ao menos sugerir um debate, de ao menos levantar pontos de reflexão. Ainda nessa toada, convém tratar, ainda que fixando rapidamente, como nota introdutória realmente, governança. Por que governança? Porque para falar em governança pública, é imprescindível, pelo menos, tomar dois grandes pressupostos. O primeiro, governança, de modo geral, trata de dois assuntos. Primeiro, quem toma as decisões, e segundo, como as decisões são tomadas. Como se decide? Por que implementar uma política de transporte mais intensa, privilegiando um determinado modal e não privilegiar outro? Alguém vai levantar o questionamento, e com toda razão, temos de privilegiar todos. Eu concordo, mas o gestor, o administrador público, ele tem de realizar decisões, ele tem de realizar escolhas. E num ambiente de escassez de recursos, é necessário fazer opções, escolhas trágicas muitas vezes. Como realizar essas decisões? Esse é um tema de governança. Só que notem, isso é importante, ele é um tema de governança que vale, nesse ponto pelo menos, tanto para o ambiente privado quanto para o ambiente público. E aqui surge um ponto relevantíssimo. Em 2014, o TCU divulgou uma cartilha sobre governança pública, com notas a respeito de governança pública. E eu achei a cartilha muito interessante porque ela começa comparando a evolução da governança corporativa, ou seja, a governança no ambiente privado, para chegar à governança pública. Respeito à didática, respeito à opção. Porém, temos de ter em mente o seguinte: os assuntos são completamente diferentes. Tem alguns pontos de semelhança, mas as diferenças são muito profundas. Os principais elementos de desenvolvimento da governança corporativa no ambiente privado dizem respeito a escândalos privados.
escândalos que nós não vamos encontrar em paralelo numa relação privado-público ou numa relação apenas pública. Casos específicos, os famosos, os célebres, caso Enron, os casos WorldCom e tantos outros casos privados que geraram a SOX, que geraram o Dodd-Frank Act e que geraram vários outros diplomas de governança corporativa para ambiente privado. No ambiente público, quando falamos de governança pública, nós temos de tomar alguns pontos de diferença. A governança no ambiente privado parte do conceito de conflito de agência. Parte da ideia de uma divergência, de uma dicotomia entre quem toma as decisões e quem é o real proprietário, e de conflito de interesses entre esses dois. No ambiente da administração pública, qual seria esse conflito? Nós teríamos um conflito de agência, propriamente dito, nós teríamos um conflito entre os reais detentores do poder, ou seja, aquele poder exercido democraticamente pela sociedade, e os ocupantes de cargos públicos? Será que faz sentido falar em um efetivo conflito de agência, adaptado, obviamente, com todas as aspas possíveis? Me parece que não seria propriamente um conflito de agência, mas um conflito de interesses, como o próprio professor José Roberto pôde destacar anteriormente. E é absolutamente imprescindível também partir do pressuposto que a gente tem uma dicotomia entre interesse público primário e interesse público secundário, clássico, e que não pode nos induzir a erro. O que isso significa? Governança na administração pública não está pautada para cumprir o interesse público secundário. O interesse público secundário é um meio para atingir o interesse público primário. Eu não vou me alongar na grande diferenciação, porque não seria o caso aqui, mas é uma premissa importante para desenvolver os próximos tópicos. Ainda em termos de nota introdutória, como nós tocaremos no assunto de compliance, também é importante fazer um paralelo entre o setor público e privado. Primeiro, no setor privado, decidir sobre compliance é, antes de tudo, uma decisão da alta administração. É uma decisão que integra a própria ideia de governança corporativa. Eu ouvi um exemplo essa semana que eu achei o máximo, porque, apesar de eu não entender muito de futebol, e até peço desculpa por conta disso, salvo engano, ocorreu há algum tempo atrás um fato com um jogador, salvo engano, Caio, aonde... Oi? Rodrigo Caio, isso mesmo. Aonde ele reconheceu que não ocorreu uma falta e ele, com isso, salvou o outro jogador de uma punição mais severa no próximo jogo. Ele foi enaltecido, todo mundo achou interessante a postura dele, achou muito boa a decisão ética dele em não reconhecer uma falta. Porém, e se acontecesse essa falta durante a final Brasil-Alemanha? Um pênalti. Será que todos ainda concordariam em aplaudir e elogiar a decisão em ele dizer que não foi um pênalti? Em ele dizer que estava errado? No setor privado, existe uma margem de liberdade de tomada de decisões. No setor público, de outro lado, aprovando ou não aprovando a decisão desse jogador, por exemplo, no setor público, nós não temos o compliance como uma opção. O compliance não é uma decisão da alta administração. O compliance é um dever. O compliance é o que o John Elster chama de um pré-compromisso constitucional. Algo que amarra de uma tal maneira a posição do administrador que ele não tem opção entre cumprir ou descumprir. Ele não tem opção de ser ou não ser compliance. Ele não tem opção de estar ou não em conformidade. Ele deve estar em conformidade, é um dever. Essa é uma opção e um ponto importante, e aqui eu firmo minha divergência novamente em traçar um comparativo entre governança na administração pública com governança privada.
Eu acho que é importante firmar isso de modo muito claro. Para o setor privado, aqui eu não pretendo enrolá-los em um academicismo, mas eu acho que é importante partir de dois conceitos sintéticos, obviamente, sem a pretensão de encerrar o assunto e de trazer todos os elementos. Novamente, trazendo como uma premissa aos próximos pontos que nós vamos tratar. Compliance no setor privado significa estar em conformidade. Conformidade com o quê? Conformidade com os atos normativos, ou seja, com as exigências legais, com as políticas internas de cada negócio e com a ética empresarial. Compliance vai além do normativo, vai além do combinado. Isso para o setor privado. No setor público, nós precisamos partir de um conceito também, mas ele não consegue se pautar pelos mesmos elementos. Obviamente, compliance significa estar em conformidade com exigências constitucionais e legais, o que nós chamamos hoje de legalidade ampla. Inclusive, a professora Irene tem várias obras e vários artigos sobre esse assunto, muito interessantes. Ele também significa estar de acordo com condutas esperadas de cada categoria. Aqui, e não foi combinado, novamente, ó, muito interessante a apresentação do professor José Roberto, porque os códigos de conduta complementam e materializam, de fato, hipóteses que muitas vezes nós nem imaginamos. Eu sempre sugiro a leitura do Código de Conduta da Polícia Federal, porque ele traz algumas disposições muito interessantes. Por exemplo, uma vedação a que funcionários que exerçam função de fiscalização no âmbito da Polícia Federal não possuam parentes empregados no âmbito de atuação funcional dele. Não parece algo óbvio? Parece. Mas seria ilícito se tivesse? Ou seria uma restrição também exagerada? É uma disposição interessante, é algo que pode suscitar um conflito de interesse, mas, de outro lado, ele também impõe uma restrição exacerbada, inclusive a direitos fundamentais, direito ao trabalho, de terceiros não relacionados diretamente com o serviço público. Mas, além dos códigos de conduta, nós também temos de vincular as ações do Estado a ações possíveis. Essas ações possíveis eu fiz questão de grifar, porque existe um limite. É absolutamente imprescindível reconhecer a existência de um limite fático e de um limite jurídico. Limite fático, por limite fático, eu quero me referir a limitações orçamentárias, eu quero me referir a limitações de pessoal, eu quero me referir a limitações concretas. E, além disso, todas essas ações, indubitavelmente, devem estar voltadas à consecução do interesse público. Por mais controverso que seja a extensão e por mais controverso do que seja concretizar esse interesse público. Apesar de indeterminado em abstrato, em concreto, interesse público é determinável, interesse público é palpável e interesse público serve de guia, serve de norte para a consecução de uma atividade de conformidade da administração pública e, obviamente, serve de referência para o tema de governança. Meus amigos e minhas amigas, também é importante, quando falamos de governança na administração pública federal, não perder de vista a relação da administração com os princípios, por conta do seguinte: eu participei de um evento que foi interessantíssimo, onde se falava da grande novidade do compliance para as estatais. Eu pensei, puxa, que interessante. De fato, a lei das estatais trouxe uma série de elementos, uma série de procedimentos, uma série de medidas de controle importantes. Concordo plenamente. Mas, ressalvado e respeitando as opiniões contrárias, obviamente, quando me fala, olha, a partir de agora, compliance significa cumprir a lei. Já existia legalidade. Compliance significa evitar um conflito de interesses e um beneficiamento próprio. Já existia impessoalidade. Quando me diz, olha, nós temos de se pautar as ações pela moralidade, pelos valores, já tinha moralidade.
tem um dever de transparência nas ações do Estado e na tomada de decisões. Já tinha publicidade. E, ora, temos de ser efetivos, temos de controlar os recursos, temos de gerir de forma eficiente. Já tinha efetividade, já tinha eficiência. Qual é a grande novidade, então, das estatais? Qual é a grande novidade do compliance? Talvez, nas estatais, ela tenha trazido elementos e mecanismos concretos para concretizar esses princípios. Porém, particularmente, opinião pessoal, e respeito muito as opiniões em contrário, mas me parece que no compliance para a administração pública não é uma grande novidade. Os mecanismos, sim, são novidade, isso eu concordo. Mas a ideia de conformidade tem grandes ressalvas. Inclusive, historicamente, tem alguns autores interessantes que trabalham isso, a própria passagem para o Estado liberal, do Estado absoluto para o Estado liberal, a restrição e a subordinação à lei já são indicativos de uma nova forma de decidir. A transposição de um governo de homens para um governo de leis já é um indicativo de uma nova forma de decidir. Mas aqui também não é o caso de focar nesses pontos. Quais são os marcos normativos que nós temos em termos de governança na administração pública? Essencialmente, são dois. Tá? A Instrução Normativa Conjunta, MP-CGU. MP, leia-se, Ministério do Planejamento, não Ministério Público, por favor. CGU, número 1 de 2016, que é anterior a vários dos diplomas normativos. Ela está muito focada em controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal. Por que ela é interessante? Primeiro, e aqui eu me permito fazer uma ressalva com quem é do direito, e eu sou do direito também, ela é uma norma bastante técnica, ela não está muito preocupada com conceitos jurídicos, ela está mais preocupada em, ótimo, eu entendi os princípios, eu entendi os conceitos, como eu faço? Como eu controlo? Quais são os elementos que eu uso? Qual é a metodologia indicada? E eu vou ser muito sincero, mais interessante do que a leitura da própria instrução normativa é a leitura da página da CGU sobre essa instrução, na qual ela esclarece as dúvidas e ela detalha ainda mais e concretiza ainda mais o âmbito dessa instrução. Notem o seguinte, o próprio conceito que ela adota de governança para o setor público, ele tem um final mais interessante do que o começo, para ser franco. Todas as ações, mecanismos voltados à prestação de serviços públicos, de serviços de interesse da sociedade. A finalidade última da governança é a consecução do interesse público e ela traz elementos para isso. Ainda na parte de definições, e aqui vem uma posição interessante, aonde alocar o compliance, aonde colocar a função de compliance, se é que essa função é compatível com a ideia de administração pública. O artigo 6º dessa instrução dá uma sugestão bastante interessante. Ele sugere inserir na segunda linha de defesa, que nós eu posso estar projetando ao final, para quem não conhece, mas existe uma formatação bastante padrão de linhas de defesa no meio corporativo, e eles transplantam a ideia das linhas de defesa, das 3 grandes linhas de defesa, para o meio público, e sugerem que, vejam no artigo 6º, o compliance seja um comitê adicional, facultativo, na segunda linha de defesa. Por que eu estou frisando na segunda linha de defesa? Ao final da exposição, eu também vou fazer um questionamento, que é, ótimo, aonde que a função de compliance na administração pública deve estar? Será que a segunda linha é a mais adequada? Será que, de fato, o compliance está mais ligado à questão de controles internos? Será que o compliance para a administração pública ele é mais efetivo nessa posição? Mas essa já fica a bola levantada para a gente conversar ao final.
Princípios da boa governança. E aqui é muito interessante, porque eles falam em liderança. Por que liderança seria um princípio de boa governança na administração? Por paralelo, se você não tiver um líder comprometido, se você não tiver uma alta direção comprometida, seja no setor público, seja no setor privado, não vai para frente, não vai conseguir. É o mínimo que se espera, é um comprometimento, uma liderança efetiva, uma liderança comprometida. Integridade seria desnecessário ser considerado um princípio de governança. Mas eu até vou evitar agora fazer uma digressão maior sobre integridade, tendo em vista a apresentação do Dr. José Roberto. Mas integridade é considerado um princípio no sentido realmente do qual ele parte, sobre o qual ele se funda uma boa governança. Não é possível imaginar uma atividade de governança, uma tomada de decisão sem integridade. Responsabilidade. A responsabilidade também caminha no mesmo sentido, o compromisso, a transparência e a responsabilidade no sentido da accountability. O outro marco normativo que trata da governança é o Decreto 9.203 de 2017. Notem, e isso é importante, o primeiro diploma era uma instrução. O segundo diploma é um decreto e é posterior. Ele adota, em grande parte, conceitos e elementos da instrução. A instrução não era obrigatória, a instrução era facultativa. A instrução era recomendativa, não tinha um caráter vinculativo, o que levou, entre nós, a uma adesão quase zero da instrução. O decreto, de outro lado, ele já é vinculante. O decreto ele traz uma série de obrigações que a gente vai poder ver agora na sequência. Mas, em especial, ele institui uma política de governança na administração pública federal. Nota importante, ele foi apresentado e, na sequência, já existe um projeto de lei tramitando, foi apresentado o projeto de lei também pela bancada do governo, para que isso se aplique a todas as outras esferas. Muito importante. Então, possivelmente, vamos ter novidades em breve sobre isso. Nas definições, aqui eu só faço duas considerações rápidas. O que é governança pública? Para o decreto, ele adota essencialmente o mesmo conceito da instrução. Porém, ele corrige falhas técnicas na primeira definição. Ele para de ver gestão como uma atividade autônoma. Então, ele passa a tratar gestão como uma atividade efetiva e não pura e simplesmente como uma atividade destacada da governança. Na primeira definição, ao ler a definição, dá a impressão que gestão e governança são conceitos distintos. Nesse ele está corrigido e, obviamente, superando uma falha, um equívoco técnico. A alta administração, acho que é bom a gente também ter em mente que estamos tratando de ministros de Estado, cargos de natureza especial, altos cargos. Em resumo, é isso. Tá? Princípios. Os princípios são diferentes. Na essência, são os mesmos, mas eles acrescentam a capacidade de resposta, a melhoria regulatória. Por que a melhoria regulatória? A melhoria regulatória é um grande entrave para a capacidade de governança. O próprio Estado, para superar os entraves regulatórios, muitas vezes criados pelo próprio Estado, deixa de efetivar políticas públicas, deixa de concretizar direitos fundamentais por questões regulatórias. A revisão dos marcos regulatórios é um dos princípios da governança pública, com base nesse decreto. A prestação de contas e a transparência já existiam no outro também. Uma grande novidade é o Comitê Interministerial de Governança. Esse é um órgão interessante. Ele é interessante pela sua composição. Ele é um órgão, vejam, composto pelo ministro-chefe da Casa Civil, pelo ministro de Estado da Fazenda, pelo ministro de Planejamento e pelo ministro de Transparência e Controladoria Geral da União. Notem, como não podia deixar de ser um órgão altamente político, porém, ele fez questão de reunir
elementos importantes. Ministro de Estado da Fazenda, para controle das finanças e verificação de possibilidade efetiva. Ministro do Planejamento, para a consecução de atividades e políticas públicas de longo prazo. Ministro de Estado e Controladoria Geral da União, por conta do alto caráter técnico deste órgão. Bastante interessante a forma de composição, e isso acaba criando uma interação e uma efetivação de políticas públicas e de diretrizes para a consecução de políticas públicas bastante efetiva, bastante concreta, e a gente já vai ver na sequência, bastante diferente do que a gente está acostumado a ver no meio jurídico, em especial. As competências podem ser consultadas no artigo 9º, porém, de forma sintetizada, esse comitê, o SIG, ele tem uma função de fixar diretrizes sobre como implementar, como concretizar políticas públicas, de uma forma técnica. A primeira reunião do SIG foi agora de fevereiro e foi gerada uma cartilha, a avaliação de políticas públicas, um guia prático de análise ex ante. Notas importantes, o TCU já tem uma cartilha de avaliação de políticas públicas também. Porém, o TCU, ele é um órgão que atua a posteriori e não anterior. Ele não fixa diretrizes sobre como implementar, sobre como elaborar, como avaliar a necessidade de uma política pública. O TCU ele fixa os critérios de análise a posteriori. Daí a importância, daí a relevância desta cartilha. Nota importante. E, para quem tiver interesse, sugiro a leitura, sugiro a verificação dessa cartilha. Primeiro, ela contém pouquíssimos conceitos jurídicos. Ela traz matrizes de análise. Ela traz propostas e sugestões de análise de riscos. Como controlar, como identificar necessidades concretas, quais são os critérios de pesquisa quantitativa a serem realizados para a implementação de políticas públicas. Responde aquela questão: qual política pública deve ser priorizada? Qual é a maior necessidade nesse momento? Outro critério importante, não precisa. Obrigado. Outro critério importante definido também no decreto, e aqui vem um caráter vinculativo, é uma obrigação de instituição de um comitê interno de governança em toda a administração pública federal. O que eu tenho ouvido de funcionários, enfim, da própria administração pública federal, é que existe um certo pânico, existe um desespero na implementação, por conta da falta de alguns parâmetros, por conta da falta de algumas definições. Nota importante, como bom advogado, eu errei a contagem dos dias, peço desculpas, não é junho de 2018, é maio de 2018, o prazo, depois eu vou corrigir inclusive na apresentação. Como diz um amigo meu, não confie num advogado fazendo conta, tenha dúvida dele. Tá? É maio de 2018 agora, nós teremos então o encerramento do prazo para que todos os órgãos e entidades da administração pública federal, e vejam, isso não se relaciona com a lei das estatais, são medidas complementares, e este decreto ele está fundado especialmente na administração direta, ok? Dever de implementação de programa de integridade. Existe um dever de implementação de tal programa. Recomendação de leitura para quem tiver interesse, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, ele já implementou o seu programa de integridade, alguns outros ministérios também. Porque o do MAPA é interessante? Primeiro, ele não traz uma função de compliance definida da sua estrutura de programa de integridade, mas ele traz a criação de um selo pró-agro. Por que o selo pró-agro é interessantíssimo? Porque ele visa atender o setor da agropecuária, ele abaixa o nível de exigência em relação ao selo Proética da CGU, e
nas palavras até de uma apresentação do pessoal do MAPA, eles abaixaram o sarrafo de exigências em relação ao Proética, em relação à CGU. A ideia é que o Proagro seja um passo para atingir o Proética, um caminho. Mas a estruturação do programa de integridade do MAPA também traz elementos interessantes, como análise de questões ambientais. Eu sei que todos já estão habituados, mas não custa frisar, programa de integridade não diz respeito somente à anticorrupção. Programa de integridade diz respeito a todas as atividades envolvidas. E, inclusive, aqui nessa diretriz do decreto, deixa esse ponto muito claro: identificação de riscos associados ao tema integridade. Integridade não só como anticorrupção, mas integridade como elemento, objeto da própria entidade da administração pública direta. Bom, tem o guia orientativo também da CGU para a implementação dos programas de integridade para o setor público e foi elaborado exatamente para cumprir essa medida. O ponto controvertido da análise é ótimo, aonde a função de compliance deve estar na administração pública. Deve estar nos controles internos, deve estar na gestão de risco. Ele deve ser independente e reportar à alta administração? Qual que é o nível de independência que a função de compliance deve ter dentro da administração pública? Ele deve ser independente com reporte a um órgão externo para garantir mais isenção? Como que ele deve estar colocado? Qual é o ponto estrutural aonde a função de compliance deve estar? No setor privado, já é chover no molhado, o compliance ele deve ter uma função independente, apartada da estrutura e deve ter o mais alto reporte possível, seja para a presidência, seja para o conselho de administração, seja para o sócio numa limitada, numa empresa de menor porte. E no setor público, qual deve ser o reporte? E se o ato disser respeito ao superior, a um membro da alta administração ao qual ele deveria reportar? Obviamente, o Dr. Gustavo tem mais condições de estar tratando disso, inclusive com a experiência prática aqui de São Paulo, mas é um ponto interessante, eu acho que é um ponto que merece reflexão e é um ponto que precisa ser pensado, precisa ser discutido. Uma nota importante, no próprio artigo 9º do decreto, nós vamos ter, do decreto que regula as estatais, nós vamos ter que o Estatuto Social das estatais deverá prever ainda a possibilidade de que a área de compliance se reporte diretamente ao Conselho de Administração. Eu sei que nós estamos tratando de assuntos diferentes, mas fica aqui uma sugestão até para analisarmos, pensarmos, e quando falamos de administração direta, qual seria a estrutura ideal de reportes? Qual seria a estrutura ideal de independência? Qual seria a estrutura ideal de controle? Aqui eu deixo só como referência as 3 linhas de defesa. Para quem não conhece, eu imagino que todos já tenham visto, mas é só um slide complementar. Em termos de encerramento, eu gostaria de agradecer, não sei nem como está meu tempo, se eu já estourei, eu só estou... Maravilha. Obrigado. Em termos de encerramento já da apresentação, quando falamos de governança e administração pública, nós vamos ter de pensar de um modo mais técnico, vamos ter de deixar o juridiquês, vamos ter de descer em um nível técnico de controles, um nível técnico de definição de critérios, um nível técnico de aferição, um nível técnico de medidas, se quisermos, de fato, que a administração pública tenha condições de efetivar a missão que possui, de efetivar direitos fundamentais. Obviamente, nessa missão,
os direitos fundamentais também devem ser respeitados. Os códigos de conduta que integram os programas de integridade precisam de limites. A própria função de compliance precisa de garantias para que ela possa cumprir a sua missão. Independentemente se vai ser dado o nome função de compliance ou não vai, o importante é que seja assegurada a função, independentemente do título, independentemente da posição, independentemente do órgão que receba essa atribuição, seja um comitê já existente ou não. O importante é garantir a sua independência. Com isso eu encerro minha brevíssima apresentação. Agradeço novamente a atenção de todos e agradeço novamente o convite, Helena. Obrigado. Para o professor Luiz Eduardo, ele nos trouxe e nos alertou que várias questões envolvendo os princípios já eram tradicionalmente trabalhadas no âmbito do direito administrativo, então não são tão novidade assim, né? Já tínhamos na Constituição o princípio da moralidade, já tínhamos publicidade, mas será que essas transformações mais recentes, com a questão da governança, essa articulação maior da gestão, essa interlocução entre a governança corporativa e a governança pública, que se articula de várias vias, né? Você tem tanto a via da disclosure, que vem da governança corporativa e que incentiva a governança pública a trazer dados mais inteligíveis, enfim, há uma qualificação da publicidade tradicionalmente vista, isso não provoca uma certa mudança, uma necessidade de se repensar esses institutos que tradicionalmente nós estudávamos no âmbito do direito administrativo? Então, seria essa indagação. Provavelmente, eu tenho minha impressão, essas alterações, as modificações, as diretrizes que nós já tínhamos e as medidas normativas que estão concretizando propostas de controles efetivos, de detalhamentos práticos de como realizar, e, enfim, todo esse movimento de alteração do direito administrativo me parece, direito público de uma forma geral, me parece que surge de uma necessidade que está patente no dia a dia, uma necessidade que está a olhos vistos, uma necessidade de mudança que está latente na sociedade há algum tempo, e de tempos para cá, principalmente depois de Mensalão, depois de Lava Jato, elas ganharam força e encontraram espaço, não só na sociedade, mas também espaço legislativo para serem concretizadas. Então, me parece que muito das propostas que nós temos hoje, seja em governança na administração pública, seja com um repensar dos princípios da administração pública, o princípio da moralidade, enfim, cada dia que passa é uma novidade, né? Então, eu tenho a impressão de que eles estão refletindo o movimento da sociedade, sim. Agora, se esse movimento ele vai se espelhar no futuro como algo positivo, eu não tenho 100% de certeza. Tem muitas decisões que estão sendo tomadas para a ocasião, para momento, e muitas decisões, sejam políticas, sejam judiciais, me parece que se a gente grifar, tirar os nomes dos destinatários, nós não conseguimos aplicar todas as mesmas ideias e as mesmas consequências jurídicas, o que é uma pena e gera insegurança para o futuro, gera insegurança em termos de governança, gera insegurança em termos de segurança jurídica para todos mesmo. Minha impressão basicamente é essa, com relação às alterações. Eu gostaria novamente de agradecer o convite e dizer que estou extremamente honrado de dividir a mesa com os professores e com vocês, e agradecer novamente ao professor Flávio. Muito obrigado.